E aí, gente, tudo certinho? Seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje a gente vai homenagear os professores que tiveram seu dia comemorado no dia 15 de outubro. Todos merecem. Hoje a gente convocou aqui para o programa 3 que vão representar, evidentemente, todos os professores de Guarulhos e, como a gente faz a homenagem extensiva, de todo este país. Afinal, dia 15 de outubro é comemorado aqui como o Dia dos Professores. O 5 de outubro é o Dia Mundial, né? Mas aqui, dia 15, é o Dia dos Professores no Brasil. Para conversar com a gente neste programa, a gente chamou 3 representantes das esferas aqui públicas, sociedade civil, enfim, que vão se encaixar para a gente fazer um debate e também falar das experiências de cada um com seus professores, ou então como professores, principalmente. Chamamos aqui o vereador da casa, professor Jesus, do Democratas. Professor Jesus, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta mais uma vez. Olá, Leandro. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Para nós é um privilégio representar aqui os professores. Essa classe, com certeza, tem modificado a sociedade. Muitíssimo obrigado. Espero que continue modificando e para melhor. Também com a gente, a Zenaide Evangelista Kobuchi, que é diretora do Departamento de Orientações Pedagógicas da CECEL. Zenaide, muito obrigado por ter comparecido à Câmara em Pauta. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e uma responsabilidade muito grande representar todos os professores, essas pessoas que transformam a sociedade realmente. Legal. Também com a gente a presença da Sara Pereira Santana, que é professora aqui de Educação Infantil e presidente do Conselho Municipal de Educação de Guarulhos. Sara, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Eu que agradeço e também, além de professora, sou representante do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, o STAP, faço parte da diretoria e sou diretora do Departamento de Educação. Caramba, que currículo, hein? Que então currículo. Também represento os professores no sindicato. Em todas as esferas. Então, tá todo mundo bem representado aqui. Deixa eu aproveitar e convidar você a participar do programa. Mande o seu e-mail pra gente, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver aqui no programa ou participe então pelas nossas redes sociais. A Câmara Municipal tem um Facebook oficial, você pode entrar lá, comentar, mandar mensagem pra gente, enfim, a gente vai estar sempre atento para responder. Senhores, acho que dá pra gente começar fazendo, já que esse programa é um programa homenagem, né, antes da gente entrar nas partes mais espinhosas, fazer uma homenagem mesmo, e eu quero perguntar a vocês por que vocês quiseram ser professores, já que hoje a gente tem um dado aqui de que cada vez mais a procura pela pedagogia, pela licenciatura, não sei nem se existe ainda magistério. Existe magistério? Acho que nem existe mais, né? Não. Mas a procura pela pedagogia, pela licenciatura é cada vez mais baixa. Depois eu vou dar um dado, mas primeiro eu quero saber por que vocês quiseram ser professores. Era sonho de vocês, professor Jesus? Olha, eu na realidade, eu lembro-me eu estava na 7ª série naquela época, né? Hoje é o 8º ano. E a professora pediu para nós fazermos uma redação, o que nós queríamos ser no futuro. Eu já coloquei, eu quero ser professor. Então, desde a minha infância, eu sempre gostei. Eu acho que passar conhecimento é uma coisa muito bacana. E, assim, a minha família, alguns irmãos não apoiaram muito, mas eu tinha aquilo que era uma coisa muito intuitiva. Então, assim, eu falei, não, quero ser professor. E hoje sou muito feliz em estar dando aula, ser professor numa cidade de Guarulhos e estar aí passando conhecimento para as pessoas. Você sabe que a produção separou pra gente aqui algumas frases, coisa do nosso Alessandro aqui, que é um cara muito filosófico, bem informado e tal. Ele separou uma frase do Dom Pedro II, que diz assim: se não fosse imperador, desejaria ser professor. Olha só. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Isso tinha que ser aplicado na prática também, né? Porque muitas vezes os professores são tolhidos. Zenaide, por que você quis ser professora? Olha, eu me lembro desde pequena querer ser professora. Eu brincava de professora e eu tenho uma irmã que é professora, que então me mostrou o que era a carreira de professor. E eu tenho a sorte de trabalhar em alguma coisa que eu amo. A educação, para mim, é uma coisa muito importante. Eu acho que nós temos o dever de preparar esses jovens, essas crianças que passam pelas nossas mãos para a vida. E o professor, ele marca muito a vida de uma criança, de um adolescente, e é aquela pessoa, muitas vezes, que acolhe de uma forma que a família não acolhe. E cada vez mais o nosso papel na sociedade tem sido mais importante. E você, Sara? Então, a minha história... Você acha que é mais jovem aqui entre os participantes. Tenho, né? 13 anos de magistério e eu até brinco que eu acredito nas pessoas, né? Então, assim, eu acredito no mundo melhor, eu acredito na transformação. Então, a educação, para mim, é isso. Eu acredito nas crianças, até por trabalhar com a educação infantil. Então, o meu trabalho, até brinco na sala de aula, a gente brincava, né? O professor falava, qual é o seu sonho? Meu sonho é transformar o mundo.
que a minha presença nele faça o mundo um lugar melhor. Então, desde a época da escola, eu sempre acreditei nisso e a minha formação, né, sou formada em Educação Física e em Pedagogia. Então, a minha passagem pela universidade foi com essa intenção e estar na sala de aula também. Eu acredito no mundo melhor e quero fazer parte dessa melhora e dessa mudança. E a gente espera que o mundo mude mesmo, tá precisando. Agora, vocês acham que o professor é um profissional valorizado, professor Jesus? Isso a gente pode falar abrangentemente, né, em todas as esferas, e também trazer um pouco para a municipalidade. O professor de Guarulhos hoje, ele é valorizado? Então, apesar de, como as professoras aqui, até agradecer a Zenaide, a Sara também, é um prazer, um privilégio estar com vocês. Apesar de nós transformarmos vidas, apesar de nós passarmos conhecimento, mas eu vejo que hoje a profissão professor não é uma profissão valorizada. Infelizmente não, até porque passamos conhecimento, muitas vezes estamos a formação, seja de caráter, seja em todos os quesitos possíveis. Mas infelizmente eu vejo que o professor hoje é uma classe, se nós pegarmos desde a década de 80, aliás, da década de 60, se nós observarmos bem, lá sim, era o advogado, o médico, o professor. Hoje, infelizmente, eu acho que caiu muito. Precisava-se muito aí, tipo, os governos, tanto estaduais, mesmo municipais, federais, para que pudesse aí valorizar mais a profissão de professor. O que o município tem feito para valorizar o professor municipal, Zenaide? Olha, na verdade, eu tenho 36 anos de carreira no município. Então, eu vi a educação sendo construída aos poucos. A gente sabe que tiveram algumas conquistas, temos muito para conquistar. Eu concordo com o professor Jesus. A remuneração é uma coisa que a gente precisa melhorar e muito ainda. A questão da formação do professor, da formação em serviço. Mas eu acredito que a rede está buscando esse caminho, né, de melhorar a valorização do professor, não só na remuneração, mas também na sua formação em serviço, nos subsídios que dá para ele como material pedagógico para trabalhar, condições de trabalho. A rede está caminhando. Está caminhando, Sara? Então, assim, pensando a longo prazo, como a Zenaide coloca, 36 anos, em 2000 nós tínhamos poucas escolas, poucos profissionais, então a rede ela cresceu. Hoje nós temos 141 escolas, 7 mil profissionais. Então, assim, o salário não chegava a R$1.000 até 2004. Então, hoje nós temos professores com salário de R$3.000, trabalhando 30 horas, 20 horas em sala de aula, 10 horas para planejamento, que é uma conquista que o sindicato, né, batalhou, que é cumprimento da Lei 11.738, que a gente vem batalhando para que o professor tivesse 1/3 dentro da jornada para planejamento. Então, isso avançou. Nós temos a formação em serviço também, só que são várias barreiras, né? Então, neste momento, o quadro... Realmente, nós avançamos muito, mas ainda há o que se fazer. Temos o Plano Nacional de Educação, que tem metas de valorização dos profissionais, referente à remuneração, que eles têm que ter remuneração equivalente aos profissionais que têm a mesma formação. Então, se na prefeitura nós temos um profissional com nível superior, o salário do professor tem que ser equivalente ao... E nós não temos isso hoje. Nós temos profissionais que ganham muito bem e o professor com um salário razoável. Então, isso precisa avançar. Não foi essa demanda do ano passado, quando teve uma greve, Sim. em agosto, de 2 semanas, mais ou menos? A greve é por não cumprimento de lei. Nós tínhamos a lei que garantia esse 1/3 de jornada para o professor ter 38 horas, receber a formação em serviço, não foi pago, não foi disponibilizada a formação, não abriu a plataforma, então houve a greve por falta de pagamento. Esse ano... E essa situação se regularizou? Sim. Agora, dia 11 de outubro, o prefeito regularizou, fez todos os pagamentos atrasados. Então, a gente avançou muito. Ainda avançar, mas realmente avançamos. Uma rede que tinha profissional trabalhando 40 horas, recebendo R$600. Então, hoje nós temos essa valorização. Há muito a se fazer, mas muita coisa já foi feita e até atribuo isso à conquista dos professores, porque sempre estiveram dispostos a fazer parte, né, da movimentação, da mobilização junto ao sindicato e negociando com o governo. A gente leu nos jornais mesmo que o prefeito ia pagar as gratificações, né? Foi tudo Ele liquidou acertado. todas as... Fala, professor Jesus. E sabe o que eu vejo, Leandro? Assim, ouvindo a fala das professoras também, eu vejo que hoje qualquer profissão, seja o advogado, o médico, seja qual for, ele passa por um professor. E, infelizmente, há essa desvalorização, que é uma coisa inadmissível, né? Porque muitas vezes o médico ganha mais do que o professor, o doutor, o advogado. E por que nós, professores, nós que formamos, ganhamos muito bem, muito menos? Isso não dá para entender, né? Eu até falo isso assim, o professor, ele parece que ele é um caminho. Como ele pode... a gente não pode falar, ele forma. Ele é uma profissão, o professor é uma profissão. Como que tem profissionais que
ele forma e tem uma remuneração maior, como se o professor fosse apenas um caminho para você alcançar um objetivo. E não, o professor é uma profissão, ele tem que ser valorizado dentro do que ele trabalha, que é a educação. E é das mais importantes. É que tem aquela brincadeira que todo mundo faz, que quando você diz que é professor, a pessoa, tá, mas você trabalha no quê, né? Imagina a responsabilidade. E você só dá aula. Imagina a responsabilidade. Eu acho que também uma valorização que não há é de que o professor ele está sempre se preparando. Sim. Então você trabalha dentro da sala de aula. A gente está com cursos de especialização, capacitação? Nós temos as formações. O que tem aqui para o professor nesse sentido, Zenaide? Dentro da secretaria, o departamento pedagógico ele oferece algumas formações. Esse ano a gente teve uma redução nesses cursos pela questão do novo governo, da gente ter um replanejamento. Então a gente tem cursos que têm a ver com o currículo e tem cursos de formações gerais. Né? Mas o professor também tem a formação em EAD, que é a questão da ampliação da jornada, o CEMEAD, onde o professor faz uma formação dentro dos eixos do currículo em EAD. E esse é um dos pontos que a gente teve de conquista, que é a ampliação da jornada, aquele 1/3 da jornada, ele cumpre com as atividades de EAD e 1 hora atividade a mais na escola. Importante, então, que hoje a prefeitura está tudo ok com os professores, está todo mundo em paz, né? Claro, os obstáculos, as dificuldades, elas existem, elas vão ter que ser superadas. A gente vai falar mais delas daqui a pouquinho também, depois do intervalo. Mas, por enquanto, parece que está tudo zerado em termos de gratificação, em termos financeiros, né? Os débitos foram sanados. Aí faltam os que vamos conquistar ainda. Graças a Deus. Isso, então tá bom. Eu vou deixar uma pulga atrás da orelha aqui para a gente debater depois do intervalo, porque eu comecei perguntando por que vocês quiseram ser professor, né? Vocês tinham um sonho e tal, assim como eu tive o de ser jornalista e também, graças a Deus, consegui realizar. Mas olha só, tem um estudo aqui, que a produção passou, pesquisa produção ótima, hein? Que foi encomendada pela Fundação Vitor Tivita, né, a FVC, para a Fundação Carlos Chagas, que é a FCC. E apenas 2%, pasmem, hein, 2% dos estudantes do ensino médio tem como primeira opção no vestibular graduações diretamente relacionadas à atuação em sala de aula. Seja pedagogia ou alguma licenciatura. Até não coloquei magistério porque eu realmente não sei. Magistério existe ainda? Não existe mais. Então eu estava certo. Então só 2% tem alguma preferência como primeira opção para alguma atividade ou profissão relacionada à pedagogia ou licenciatura para poder dar aula. Então, isso eu acho que a gente pode comentar depois do intervalo. Por que será que a escolha pela profissão de professor diminuiu tanto? Vocês falaram que é desvalorizada. Por que houve essa desvalorização ao longo dos tempos, né? Isso eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Combinado? Posso fazer uma pausinha? Então, vamos beber todos uma aguinha, muito calor, tempo seco. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br.
Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legal, Câmara em Pauta de volta. Hoje a gente está conversando aqui, fazendo uma homenagem aos professores, né, pela passagem do Dia do Professor, no último dia 15 de outubro. Antes de ir para o intervalo, fiz uma provocação aqui aos convidados de hoje, que são o vereador professor Jesus, aqui do Democratas, a Zenaide Evangelista Cobucci, que é a diretora do Departamento de Orientações Pedagógicas aqui da CCEL, e a Sara Pereira Santana, que é professora de Educação Infantil e presidente do Conselho Municipal de Educação de Guarulhos, e mais um tanto de currículo que ela passou, do STAP, mais um tanto, né? E então eu fiz a provocação para eles, porque a gente tinha aqui os dados de um estudo que foi feito pela Fundação Carlos Chagas, né? Foi encomendado, aliás, pela Fundação Vitor Tivita, mas a pedido da Fundação Carlos Chagas, que diz que apenas 2% dos estudantes do ensino médio hoje têm como primeira opção no vestibular alguma carreira, alguma graduação diretamente ligada à atuação em sala de aula, que é pedagogia ou hoje licenciatura. E tem mais dados, aproveitando para a gente falar aqui, dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, na parte de pedagogia. Tem dados muito preocupantes para a gente comentar aqui. Olha só, 80% dos alunos cursaram ensino médio em escola pública e 92% são mulheres. Também já vai ficar a provocação do professor Jesus para falar por que a gente tem pouco professor homem, né? Metade vem de famílias cujos pais têm no máximo até a 4ª série. Preocupante. 75% trabalham durante a faculdade, ok? E 45% declararam conhecimento praticamente nulo de inglês. Tudo bem, é uma questão de formação, dá pra gente até contornar. Mas olha só o que é pior, hein? Estudo da consultora Paula Lozano diz que 30% dos futuros professores são recrutados entre os alunos com piores notas no ensino médio. Então a gente tem que saber que tipo de professor também a gente está formando, porque o professor vai ser formado por outros professores. E para finalizar, queria que o Hélio mostrasse aqui, Hélio. A gente está no site da Nova Escola, que os dados eu extraí desse parágrafo justamente, mas tem a declaração de uma aluna, que chama Cláudia, um nome fictício aqui, de uma escola pública em Feira de Santana, que no finalzinho, eu vou ver se eu consigo circular, porque o meu mouse aqui hoje não tá, eu tô com o mouse do notebook, e a frase dela é pra gente refletir muito mesmo. Diz assim, ó: o panorama desanimador é resumido pela Cláudia, aluna da escola pública em Feira de Santana, a 120 quilômetros de Salvador. Hoje em dia, quase ninguém sonha em ser professor, como está comprovado pelos números. Nossos pais não querem que sejamos professores, mas querem que existam bons professores. Assim fica difícil. Acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Sim. Quando você coloca isso, eu até vejo o seguinte, que se nós observarmos bem, hoje, até comentei sobre a desvalorização, mas nós podemos observar que o professor, ele não ganha muito bem. Então, isso não se torna vantajoso para as pessoas. Então, hoje, na sala de aula... Esse é o principal desestímulo no seu entendimento? Sim, com certeza. Até porque na sala de aula, muitas vezes você chega, as pessoas talvez, no ensino médio, ou mesmo no ensino fundamental, o que você quer ser? Eu quero ser um cantor de pagode, eu quero ser um jogador de futebol, menos professor. E uma questão que você colocou sobre a questão do ENAD, eu dei aula há muito tempo no curso de pedagogia na FIG, na Anhanguera, e realmente eram muitas mulheres e pessoas que, na realidade, elas tinham realmente aí essa questão de grau escolar menos favorecido. Até porque são pessoas simples, que na realidade, hoje a educação é uma profissão que ele consegue muito rapidamente entrar no mercado de trabalho. Então, para eles, muitas pessoas estavam desempregadas e quando muitas vezes, vou buscar aí exatamente essa situação. Será? A Sara me olhou estranho ali. Não, mas você pode observar que existe exatamente isso tudo. Não agora, talvez recentemente, mas hoje, eu digo para você, quando eu comecei a fazer minha faculdade em 93, eu lembro que a diretora foi na minha casa me chamar para dar aula, porque na realidade nós não tínhamos professores. Então, hoje, na realidade, as pessoas não querem porque... Estamos falando de quase 25 anos atrás. Exatamente, né? Isso mesmo. Eu penso que é assim, essa questão financeira é crucial. Eu acredito quando você... É o maior desestímulo. Sim. Quando você vê que um pai, ele espera que o filho não busque o magistério, é porque ele está pensando simplesmente na questão financeira. Outra questão,
eu acho que quando a gente deixou de ter o magistério, nós perdemos um pouco, porque às vezes, quando você tinha o magistério, o professor ele passava pelo magistério, um momento que ele se preparava melhor para a sala de aula, nós tínhamos mais tempo de estágio, você geralmente tinha uma escola de magistério dentro de uma escola que tinha o Fundamental 1 e o professor ele já ia fazendo um estágio ali bem na prática. Isso. E essa questão foi mudando também. Às vezes você tem essa pessoa que ela foi buscar na faculdade, uma faculdade mais rápida, que seja rentável o mais rápido possível. E como um caminho para outra vocação que ele tenha. E aí acaba ficando no magistério e não é aquele professor apaixonado pelo que faz. Que se acomoda, né? Isso, se acomoda que ali. tem a vocação, porque você tem que gostar de pessoas. Eu acho que isso também é uma coisa que mudou esse querer profissões diferentes. Hoje o ter é mais importante e o contato pessoal é uma coisa que ficou em segundo plano. Eu fico numa máquina, num computador, num celular, isso vai distanciando. O que faz um professor, você ouviu os 3 aqui, o que faz um professor gostar da sua profissão é gostar do ser humano, é gostar de ouvir o outro, de acolher o outro, de entender e se sentir importante para o outro. Eu acho que a gente foi perdendo isso em termos de sociedade. Então, um pai realmente deveria querer que um filho fosse um professor e buscar que ele fosse melhor remunerado, mais valorizado, porque é ele o responsável por todos os profissionais. Aí há essa dicotomia, eu quero um bom professor para o meu filho, mas eu não quero que ele seja professor. Eu acho que há esse problema que você colocou hoje nas ciências humanas de modo geral, né? Porque eu vejo também pelo jornalismo acontece muito jornalista que não gosta de gente, o cara que faz apuração pela internet, que só acessa o Google, é complicado, né? Jornalista tem que gostar da parte humana também. Então as ciências humanas talvez passem um pouco por essa crise. Eu acredito que seja isso. Eu não sei se a gente pode culpar a tecnologia por isso, porque a tecnologia não tem culpa. A culpa é do uso que se faz dela. Uso. Exatamente. Não, é do uso que se faz dela. Então, acho que é por aí. A tecnologia veio aí transformar vidas e melhorar muito, tanto o trabalho do professor como do jornalista e o próprio contato da gente com as pessoas. Mas é o mau uso, o exagero, o distanciamento do humano através da tecnologia. Sara, diga lá. Então, é porque eu acredito que a culpa não é do aluno, do estudante. A política pública nacional, né, a política educacional do país, ela vem desvalorizando o professor. Nós temos aí curso de medicina que custa 3 mil. Qual é o valor do curso de pedagogia? R$200, R$59 a matrícula. Então, é o mercado que dita as regras do jogo, né? Então, nós temos aí ótimas universidades. Temos a Unifesp na cidade, que é uma universidade federal, que tem lá no campus Pimentas, tem curso de pedagogia. Temos muitos professores da rede que são formados pela Unifesp. Temos a residência pedagógica, que são os alunos de pedagogia que estão nas nossas escolas hoje fazendo o estágio, né, fazendo a residência. Então, o que acontece? O problema da desvalorização é a política educacional. Porque quando você tem um curso que a gente diz que é atrativo, mas nós temos curso de pedagogia na USP, na Unicamp, nas melhores universidades do país, mas as universidades privadas estão vendendo o curso a R$59. Então, isso faz com que as pessoas que têm o interesse de ter uma formação rápida, à distância, e não têm condições de repente, prestar um vestibular numa universidade pública, realmente acaba sendo uma opção a pedagogia ou uma licenciatura. Porque a gente está vendo o país está em crise, há muito desemprego, e prestar um concurso público te dá uma margem maior para você conseguir um emprego. Hoje, na prefeitura, nós temos professores concursados. Então, o professor, além de ser formado, ele precisa prestar uma prova. Então, não podemos dizer que todo mundo é ruim, porque se ele teve uma prova para conseguir acessar o emprego, então nós temos aí um processo que vai selecionar pessoas que estejam de acordo com o edital, de acordo com o que a prefeitura espera que ela ofereça de trabalho. Então, a desvalorização também é, você vai para uma escola, você tem material para trabalhar? O aluno está lá, ele está na sala vendo como o professor dele está trabalhando. Ele vê que o professor é desrespeitado pelo governo, pela própria comunidade. A gente está vendo aí, esse ano tiveram vários episódios de agressão a professores. A gente vai falar no próximo bloco também. Então, professores são agredidos, o governo não vem pagando o salário. Não é o caso da cidade de Guarulhos, que agora regularizou. Mas o país está aí. Mas no geral, né? No geral, nós estamos vendo estados que o professor está recebendo o 13º agora. Então, assim, não é somente a culpa do profissional que vai lá para a sala de aula estudar pedagogia. Qual é a política educacional do país? Nós temos um Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, que até agora não foi implementado. Uma
emenda constitucional que congela em 20 anos os recursos para a educação. Então é interessante falar que a culpa é só do aluno que teve péssimas notas e conseguiu acessar um curso superior para fazer pedagogia, ou tudo que está por trás que esse aluno ainda conseguiu acessar um curso superior para ter uma formação e contribuir com a população com o ofício de professor. Então, eu arrisco a dizer que a grande guinada do Brasil a gente não vai estar aqui para ver, porque eu acho que vai demorar muito. Se é que ela vai acontecer, que eu sou uma pessoa meio pessimista nesse lado, viu, professor Jesus? Se é que ela vai acontecer, né? Eu acho que a gente não vai estar aqui para ver, porque a guinada deve demorar muito tempo. Os países ditos em desenvolvimento, como é o Brasil, que eu já não classifico mais em desenvolvimento, porque a gente está travando o desenvolvimento do país, né? Vídeo nosso governo federal, com as reformas horrorosas que têm sido aprovadas, né? Trabalhista, previdenciária, a tributária, que é bom, ninguém faz, né? A tributária que precisa fazer, ninguém faz, enfim. Então, eu acho que está travando um pouco o desenvolvimento. Então, um país dito em desenvolvimento, e a gente acompanhou a evolução dos Estados Unidos, de China, né? A base é educacional. A base sai da educação. Para você ter um país desenvolvido e com melhorias econômicas, a base vem da educação. Então, eu acho que nós não estaremos aqui para ver esta guinada. Eu espero que um dia ela aconteça, mas eu acho que a gente não vai estar vivo para ver. Porque a gente sabe quais são os interesses dos grandes governantes, né? É manter a população sem informação para servir de massa de manobra. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, eu vejo dessa maneira. Sim. Mas eu até coloco uma outra coisa. O professor, ele faz o curso, mas nós vemos aí até o governo estadual abrir um processo seletivo para quem está cursando assumir sala de aula. Eu não vejo nenhum estudante de medicina operando o paciente. Então, novamente, a política e a educação do país. Um profissional não vai lá de frente para um juiz defender uma pessoa, lá um cliente, num tribunal. Não vai ninguém lá operar um paciente. Tem que ter OAB. Mas para ir para a sala de aula, ele pode estar no primeiro semestre de pedagogia. Então, a gente cobra, mas a política que vem de cima já está dizendo que não tem valorização, não é reconhecido. Então, você fica remando contra a maré. A gente está aqui discutindo o valor do professor, mas ao mesmo tempo tá aí a política colocada que ele não é valorizado, ele não é reconhecido. Tem um amigo meu que fala assim, quando eu for presidente do mundo, ele brinca, né? O professor é o cara que vai ganhar mais, né, aqui no meu mundo quando eu for presidente. Eu preciso chamar um intervalo, na volta então eu deixo vocês fazerem essa reflexão e vou pedir já para vocês pensando no seguinte, queria que vocês falassem o momento que marcou vocês enquanto professores, dando aula, e o momento que marcou vocês enquanto eram alunos. Então vamos pensando aí que depois do intervalo a gente vai falar disso e aí a gente vai tocar no assunto delicado das agressões também, que eu acho que faz parte, a gente tem que coibir isso, porque isso é um absurdo. Qualquer tipo de violência é um absurdo, mas a violência em sala de aula ainda se torna pior, né? Dependendo de pai, receber a violência de pai de aluno menor de idade. Isso é um absurdo, gente. Isso precisa terminar se a gente quiser realmente desenvolver o país. Pausa para aquela aguinha, voltamos já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O cadastramento biométrico já é obrigatório em Guarulhos. Isso significa que todos os eleitores devem comparecer às unidades da Justiça Eleitoral para fazerem a revisão dos seus dados e também a coleta das suas digitais. Aquele eleitor que não comparecer terá o seu título cancelado, o que gera uma série de transtornos, como, por exemplo, tirar CPF, passaporte, obter empréstimo em bancos públicos, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino ou mesmo inscrição em concurso público. Então é muito importante que todos compareçam. O atendimento é feito por agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E o eleitor não deve deixar para a última hora, ele deve comparecer o mais breve possível, porque normalmente no final nós temos muitas filas.
Agora, lembrando que aqueles eleitores que já fizeram a biometria, isso está inscrito no título eleitoral, eles não precisam comparecer novamente. Vem para a biometria e não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Legal, Câmara em Pauta de volta, hoje então homenageando aqui o professor pela passagem do Dia do Professor, no dia 15 de outubro. A gente falou um pouco antes do intervalo da valorização, a gente tocou bastante nesse ponto, né? E na verdade, eu deixei algo para vocês pensarem aí, né? Um momento que tenha marcado vocês enquanto professores e enquanto alunos, professor Jesus. Então, na realidade... Volte lá à sua infância ou adolescência e nos recorde. Eu nasci em Cardoso, no interior de São Paulo. E o que, assim, hoje eu tinha um sonho, tenho esse sonho ainda, de rever minha primeira professora. E ela passava na minha casa, nós morávamos num sítio, e ela me pegava e eu andava aproximadamente 1,5 km para chegar até o carro dela e levar até a escola. Então, essa professora, a professora Wanda, hoje eu sei que ela mora em Votuporanga, e a primeira letra, a primeira palavra que eu aprendi ali foi Coca-Cola. Olha só, isso marcou... Está explicado porque é que você não larga o refrigerante. Muito marcante. E, assim, são coisas legais que marcaram, porque eu andava atrás do conhecimento, isso é muito bacana, desde a minha infância. E o que, assim, enquanto professor, eu lembro que eu fazia, algum tempo atrás, fazia a correção das faculdades federais. Eu sou professor formado em letras, né, pós-graduado em língua e literatura, mestre pela PUC, análise do discurso. Estou fazendo pedagogia agora, olha só, estou terminando pedagogia. Mas o que me chamou a atenção, eu estava na sala de aula e uma certa feita, esse aluno era um aluno que na realidade ele, coitado, infelizmente a situação muito difícil, morava na rua 100 e ele mexia com drogas, salto mais, assim, a parte errada da vida. E eu disse a ele, falei, meu amigo, você tem potencial, você é inteligente, conquiste o seu espaço, estude, conhecimento é poder. E passado-se o tempo, o que aconteceu? Ele se formou e chegou à faculdade e um belo dia eu estava na correção, estava em São Paulo fazendo a correção de redação e eu encontro com uma professora do Bandeirantes, que ela também fazia parte da correção, e sem nada ela falou assim, poxa, a minha mãe estava internada no hospital, e eu conversando com o enfermeiro, muito gente boa, tal. E eu perguntei para ele o que levou ele a ser enfermeiro. Ele disse que teve um professor chamado Jesus e aquele professor marcou a vida dele. E aí, quando ela falou aquela história, eu falei, mas de onde é esse aluno? Era de esse enfermeiro? É de Guarulhos. Eu falei, olha, eu acho que dificilmente vai ter outro Jesus em Guarulhos. Esse Jesus sou eu. Ela falou, você está brincando? Eu falei, sou eu. E aí, quando eu perguntei o nome do aluno, ela falou assim, olha, o nome dele é fulano de tal. Até vou dizer, Fernando. Eu disse, sim, foi meu aluno. Então, isso é muito bacana. Isso marcou porque ela disse, olha, Jesus tratou muito bem a minha mãe veio a falecer, mas era um enfermeiro, assim, espetacular. E o que levou ele a ser um excelente enfermeiro foi exatamente você que passou pela vida dele. Então, isso marca muito as nossas vidas. Bacana. É muito história. legal. Isso marcou muito a minha trajetória. E você, Zenaide? Bom, de professores, eu também lembro muito da minha primeira professora, professora Lídia, que foi quem me ensinou as primeiras letras, né? E a professora Rosa, do magistério, que era uma professora muito dedicada e cobrava muito da gente, se nós tínhamos realmente a vocação para o magistério. Então, é uma professora que marcou muito, inclusive quando eu fiz pedagogia, tive a honra de tê-la como professora novamente. Agora, experiências assim que marcaram como professora, acho que são muitas, mas principalmente quando você vê um aluno começando a ler. Quando eu era professora, em sala de aula eu tinha acúmulo, eu era professora de educação infantil na rede municipal e alfabetizadora no estado, no primeiro ano. Então é muito emocionante quando você vê um aluno seu aprendendo a ler. Então tem muitas experiências. E como diretora da rede municipal, eu tive uma experiência muito parecida. Eu um dia numa formação, eu diretora da rede, encontrei uma professora, posso falar com a senhora? Olha, eu fui sua aluna lá no Casimiro de Abreu, hoje eu sou da rede e eu era uma criança muito doente. A senhora, enquanto diretora, quando eu faltava e voltava, sempre me perguntava, você está bem?
E isso me fez ter vontade de ir para a educação, de trabalhar com crianças. E hoje ela é da rede municipal, é a Denise. E é muito bom quando você encontra um ex-aluno assim e te reconhece. E a gente que tem uma estrada aí no magistério sempre encontra, isso é muito bom. Quando você se vê reconhecido no aluno. Tive também uma experiência com a Luciene, que é do jornalismo, trabalha na Folha Metropolitana. Eu estava trabalhando no CPT, a Escola Técnica. E encontrei com a mãe dela na rua. Ela falou, olha, professora, onde você está? E ela foi me visitar lá no CPT. Então, é uma emoção muito grande quando você vê alguém que está bem profissionalmente e ainda lembra. Eu me lembro que, na época, ela me mandou... Eu mandei um e-mail para ela. A mãe dela me deu o e-mail. Eu passei, Luciene, faz tempo que a gente não se vê. Aí, você lembra de mim? E ela me respondeu, como eu posso me esquecer da minha melhor professora de matemática? Aí eu mostrando para o meu marido, que é da área de advocacia, ele falou, então não é você não dava aula de matemática. Falei, mas na pré-escola, o professor da pré-escola inicia através de jogos a matemática. E daí, quando ela foi me visitar, eu falei para ele, sou eu mesma. E ela lembrou das aulas na pré-escola, isso é muito bom. E você, Sara? Então, eu fui uma aluna daquelas terríveis. Bagunceira? Eu falava muito e eu sempre fui muito crítica. Acho que fala até meu pai criou um monstrinho. Porque muito crítica, sempre muito questionadora. E o meu professor de educação física, ele usou esse potencial questionador para me colocar para jogar handebol. Então ele falou, vamos canalizar essa sua força, querer falar, querer se expressar e vamos pro jogo. Então isso marcou essa relação com o esporte, tanto que eu fiz educação física, né? Então o professor Valdir, do Colégio Ari Gomes, né? Escola pública, sempre estudei em escola pública. Fiz universidade com bolsa, assim, eu falo, me recuso a pagar por educação, acho que a educação é pública, é gratuita, e a gente tem meios para conseguir acessar uma boa educação. E como professora, eu sou professora de educação infantil. Então, assim, eu gosto das crianças pequenas. Então, assim, eu tive muitos alunos e eu sempre gostei dos alunos mais bagunceiros, aqueles alunos, assim, que ninguém suporta na escola. A minha turma sempre foi aquela que a diretora falava, ai, meu Deus, lá vem a Sara. Já vi os meus alunos correndo, eu não sou professora de fila. Eu acho que a gente consegue manter o controle, a disciplina, sem colocar um atrás do outro, sem estigmatizar os alunos. Você se identificava, Sara? Sim, eu acho que porque eu acredito que a criança, quanto mais ela se expressa, mais fácil você consegue identificar se ela está com algum problema. Uma criança muito apática, ela tem alguma coisa ali que ela não consegue se expressar. Pode ser um problema Pode também. ser um problema. Maior então, ainda. Eu gosto de criança ativa e quando ninguém gosta, assim, às vezes fala, ai, mas eu amo. Eu gosto de criança... Desafio. Desafio. Até quando tinha criança que, é um aluno especial, põe na minha sala. É um aluno autista. Eu sempre gostei disso. Porque eu acho que eu me identifico até pela minha história de vida, né? Que teve professores que não tinham paciência comigo. Falavam assim, dá muito trabalho. E aí eu gosto desse desafio. Arrisco-me a dizer que tem pais assistindo ao programa que vão pedir o seu telefone, depois seu contato, e falar, eu quero matricular com a professora Sara, porque é ela que vai dar um jeito. Pra gente finalizar o programa, a gente vai passar um pouquinho para essa parte da agressão, mas queria que você falasse um pouco, Sara, da atuação do Conselho Municipal. Qual é o papel do Conselho Municipal de Educação aqui em Guarulhos? O que vocês fazem, área de atuação, enfim. O Conselho, nós brincamos não, ele é o guardião da LDB. Ele é o conselho que vai garantir que se cumpra as diretrizes da educação na cidade. A gente, em parceria com a Secretaria Municipal, a gente tem a função normativa, deliberadora, consultiva e mobilizadora. Então, o conselho, ele é o conjunto, né, de entidades da sociedade civil, do poder público, que vai junto à Secretaria de Educação construir as políticas públicas. Então, a Secretaria executa e o conselho, ele pode sugerir normas, pareceres para dizer como deve ser feita essa política no município. Recentemente conseguimos... Como estamos hoje de políticas públicas? Então, nós entregamos o Plano Municipal de Educação, foi construído desde 2011, fizemos, né, teve uma conferência na cidade para falar dessa construção do plano. Em 2014 foi publicado o Plano Nacional, então em 2015 o Conselho teve um trabalho junto à Secretaria para fazer atualização de dados referente às metas que foram propostas no Plano Nacional. Esse ano de 2017 nós fizemos novamente essa revisão textual, porque o documento não pode ser modificado, porque ele é uma construção democrática, né, uma construção coletiva que houve na cidade, onde todos tiveram oportunidade de participar e dizer como gostariam que a educação no município fosse, como ela deve ser.
E aí conseguimos entregar para o prefeito junto à secretária de Educação nesta semana, né? Quarta-feira a gente protocolou o plano para que ele encaminhe para a Câmara, né, professor Jesus, para que a gente possa aprovar. Né? Nós estamos aí num atraso, era para até 2014 esse plano ser feito, não conseguimos, mas agora, em 2017, conseguimos encaminhar. Então, a nossa expectativa este ano é que a gente consiga aprovar o plano para que a gente, ano que vem, consiga já fazer o monitoramento das metas para a educação dos próximos 10 anos da cidade de Guarulhos. Então, neste momento, é isso que o Conselho tem feito, né? Discutindo o plano municipal e a efetivação que ele vai ter na cidade. Bom, se você colocar ali como a gente quer que a educação seja, que tem coisas lindas, maravilhosas, né? Será que a gente consegue aplicar 1%, 10% do programa na cidade? Olha, assim, na realidade, eu digo para você, torço muito, mas eu estou como você, tenho uma visão meio pessimista, viu? Tem hora que fala, poxa vida, não por nada. Não, assim, não pelo professor em si, não estou falando, mas pelas políticas públicas mesmo, isso, entendeu? Sim. O professor, ele tem vontade, ele quer fazer, ele sempre tem esse desafio, mas infelizmente, em cima muitas vezes nos barram. Sim. Então, assim, não pelo professor em si, mas pelas políticas públicas. Mas eu espero que sim. Por isso que eu disse que... Mas eu ganho com o poder público que a gente mobiliza e transforma. É verdade, isso. Só que Freud, infelizmente... O difícil é que quem tem a caneta na mão lá... Então, mas só que Freud... Hoje eu vejo assim, Freud, ele fala que o mal do século muitas vezes não é o câncer, não é a depressão. Infelizmente é o egocentrismo. E hoje as pessoas muitas vezes só pensam em si. Então isso, se nós nos juntássemos mais e se realmente nós nos uníssemos, com certeza eu acho que teria... maior resultados, exatamente. Com certeza e mais rápidos. É isso mesmo. Ó, a gente tem um título pra gente encerrar o programa aqui, uma breve reflexão, até porque a gente já vai dar uma estouradinha mesmo nesse bloco, mas a gente tem um título que é muito ruim. Brasil é líder mundial em agressão a professores. Manchete da Folha de São Paulo. 2 professores são alvo de agressões por dia no estado. Olha, pasmem, hein? Elas se referem a ocorrências de vias de fato, 37%, como um empurrão, né, sem maiores consequências, às vezes um soco, e até o crime de lesão corporal, 63%. A gente viu recentemente o caso da professora de Santa Catarina, né, que teve a foto divulgada na internet, toda ensanguentada, enfim. Acontece em creches, escolas, universidades públicas particulares, quer dizer, não importa o estabelecimento de ensino, isso acontece. Há educadores atingidos com lixeiras, carteiras escolares, socos, chutes e pontapés e outras coisas mais, né? Com certeza. E olha só, em ao menos 1 de cada 4 casos, ou seja, 25%, um aluno foi apontado entre os agressores. Aluno. A maioria dos registros não identifica os responsáveis. E muitos, inclusive, são pais de alunos. E essa é uma estatística que é ruim, né? Esse título é muito ruim, a gente precisa mudar isso. Sim, e assim, sabe o que eu vejo? Desculpa, talvez se eu estiver até enganado, mas uma coisa que eu reparei aqui nas professoras, eu achei muito bacana que vocês gostam de pessoas. Isso é um grande diferencial. Mas eu conheci, tive amigos, eu fui coordenador de uma escola, que o professor ele falava assim, olha, eu dou aula, mas eu não gosto do aluno. Ele não quer saber da vida do aluno. Então, acho que você tem que cooptar esse aluno, trazer esse aluno para você. Quando você traz, eu acho que fica muito mais fácil para que você conseguir aí ministrar a tua aula. E eu posso dizer para você, eu sou uma pessoa abençoada e agraciado, eu nunca tive problema de agressão. Você dá aula em escola pública? Dei aula em escola pública. Estado e município? Não, só Estado, particular, né? Mas assim, nunca tive problema de agressão. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu nunca tive esse problema. Zenaide? Eu também tenho que agradecer. O que eu penso é assim, na verdade a gente está vivendo um momento de intolerância na sociedade, né? E essa intolerância passa por isso também, né? Eu não tolero que o meu aluno seja indisciplinado. A Sara coloca muito bem isso. Nós, professores, temos que estar preparados para lidar com a sociedade. Então, hoje o nosso aluno, sim, ele tem mais estímulos, ele já vem para a escola com uma bagagem muito maior. E você tem que saber lidar com aquele que está no momento de agressividade, porque ninguém é agressivo. Você tem momentos de agressividade. E a gente acaba também tendo essa intolerância do lado do professor, como o professor Jesus falou. Você tem que saber acolher esse aluno, tem que saber lidar com isso. E os próprios pais, que hoje você vê que eles não valorizam a escola, não dão valor ao professor. Tem aqueles que valorizam, sim, eu acredito que todos nós aqui temos essas experiências de pais que valorizam e muito a educação, mas a grande maioria não. Então ele vai cobrar do filho, não vai cobrar que ele respeite o professor. Então, isso são valores criados em são casa. Valores que a gente valores, tinha. Isso, né? Inversão de valores. Então, os nossos pais diziam, respeite o seu professor, como é que você foi na aula? Eu falo isso para os meus filhos, como é que você foi na aula? Como é que foi? Qual professor? Como é que o professor deu a aula hoje? Você tem que ir valorizando essa profissão também. Então, eu acho que é a questão da intolerância, tanto de um lado como do outro. E essa questão da violência, que é assim, uma coisa que está, infelizmente,
muito geral na sociedade. A gente fala da agressão para o professor, mas também você às vezes está no trânsito e a pessoa simplesmente, se você não parar o seu carro, vai bater em você e vai xingar, e não importa se é criança, adulto. Na escola talvez a gente tenha um reflexo ali da sociedade. E a ideia é a gente tentar formar pessoas que não tragam esse reflexo no futuro, né? É trabalhar mais com o coração, né? Com a emoção. Acho que trazer o aluno, como vocês falaram, para si é uma coisa importante. Sim, às vezes você tem, às vezes você tem uma entrevista com um pai de aluno que o que ele tem é ignorância mesmo, no sentido de o que é importante você ouvir o teu filho. Ah, mas eu chego do trabalho... Não, mas você pode estar fazendo um arroz e perguntam alguma coisa. Ah, é mesmo, diretor, é isso? E às vezes essa pessoa muda de atitude e a criança muda de atitude. Então eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso. Quanto eu posso mudar a minha atitude e quanto isso vai mudar o mundo. E como é que vira, Sara, esse jogo na cabeça dos pais, para os pais criarem essa consciência também? Porque dos alunos, os professores tentam, né? E dos pais? Então, o que a gente vê... Como é que vira esse jogo aí? Até no conselho chegou algumas denúncias. O que acontece? É a questão que Vocês ela colocou... recebem denúncia de agressão também no conselho? Sim. Então, achei legal a gente deixar um contato do conselho. Pode deixar? Sim, o telefone é 2409-9732. E 2409-9732. E o e-mail é cmegru@gmail.com. cmegru@gmail.com. Ok. Para denúncia de agressão, então fica aí um canal de comunicação. Sim. Desculpa te interromper, pode concluir. A questão da intolerância também e a transferência de responsabilidade. Porque a escola, hoje, ela acaba sendo reduto de tudo. O governo quer que a escola resolva o problema de analfabetismo. O pai quer que a escola resolva o problema da alimentação e da educação do filho. Então, às vezes, a família ela espera mais da escola do que o que ela pode fazer pelo filho dela. Então, a gente ou de qual é o papel da escola, isso, né? Qual mais do que é o papel que a escola deve exercer. Há um conflito que, como a escola acaba, mesmo não sendo valorizada, ela ainda é uma instituição que funciona. Sim. Mal ou não, mas ela está lá e ela funciona e ela todo dia vai receber a criança. Então, às vezes, os pais acabam delegando para a escola uma responsabilidade pelo filho. Que aí gera essa confusão, porque a escola é responsável pelo meu filho e eu quero que a escola trate o meu filho como eu o trato. E não, a escola tem que tratar o meu filho como ela trata os demais. É um coletivo, há regras... regras de convivência, há limites, há disciplina. E na minha casa não há. Então, se a escola cobra demais do meu filho, dependendo da cobrança, eu também não aceito. E aí eu vou, ao invés de responsabilizar o meu filho por um comportamento, eu acabo responsabilizando a escola por ter agido daquela forma com o meu filho. Então, essas relações, que ficam meio equivocadas quando a gente vê que há realmente um problema na sociedade de intolerância. E ainda maior, quando a população se vê negligenciada pelo poder público e aquela escola representa o poder público. Então, você tem lá um professor, que é um servidor público, que ele representa, querendo ou não, nós somos servidores públicos, então a gente está representando o prefeito, o governador, o presidente. E você está sendo privado, você está sofrendo desemprego, você está vendo aí as contas aumentando. Nesse sentido, a agressão chega a ser o estopinho, o desabafo, isso. né? A agressão, a sua muitas revolta vezes, contra o poder público. Ela é a ponta, tá enchendo. Aí uma gota derramou e aí sobra para a professora que está ali. A gente vê também agressão em unidades básicas de saúde que tem acontecido na cidade. Muitos profissionais da saúde têm sofrido agressão porque a gente está ali representando o poder público. Eu não tenho como ir lá e bater no prefeito. Muitas vezes no bairro a única coisa que tem é uma UBS e uma escola. Então eu vou lá e vou agredir porque eu estou manifestando a minha indignação com o que eu estou sofrendo. Com que eu tô sendo oprimido. Mas aí você acaba sendo opressor do funcionário que está ali para te servir. É uma análise que fica aí para reflexão mesmo. O programa já estourou há muito tempo, eu vou pedir a consideração final de cada um de vocês, breve mesmo, de 1 minuto. Mas antes eu quero falar uma coisa que pode ser polêmica, às vezes as pessoas podem interpretar mal, não, mas enfim, tem que falar porque é a opinião que a gente coloca aqui, né? Se você, que é o casal, tá lá, tem vontade de ter filhos, mas você não tem tempo... Se você trabalha demais, o pai e a mãe, não tem tempo de criar, de cuidar, de dar justamente os valores que o filho precisa, que não é o papel da escola muitas vezes, também vai dar esses valores, mas não é o papel da criação de casa, né? Não dá para transferir a nossa criação familiar para a escola, não tenha. Se você não vai ter condição de criar a contento, não tenha, pelo amor de Deus, que é muito pior isso, eu acho. Gente, consideração final. Professor Jesus, obrigado. Até uma próxima. Eu agradeço, quero agradecer e parabenizar a todos os professores. E só quero citar aqui a primeira frase de
de um poema do Drummond que diz: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem uma grande esperança. Juntos, vamos de mão dadas. Que Deus possa nos abençoar. Muitíssimo obrigado. Olha só, foi bacana, hein? Zenaide, muito obrigado também por ter vindo à Câmara em Pauta. Eu que agradeço. É muito importante a gente fazer esse tipo de programa, valorizar a profissão do professor, uma profissão tão importante. E parabenizar a todos os professores, dizer que vocês são muito importantes para transformar uma sociedade e que nós precisamos nos valorizar e assim fazer com que a sociedade nos valorize. E dizer aos pais também, que a gente citou-os aqui, que a escola é uma grande parceira para que a gente construa uma sociedade melhor, mas a família tem que participar e colaborar também com a educação e principalmente respeitar o profissional da educação que está ali para atender essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse adulto da melhor forma possível. Obrigado. E por isso minha posição dura e minha fala com relação a isso, que eu acho exatamente isso que eu coloquei aqui. Sara, obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite, agradeço a colaboração do professor Jesus, da professora Zenaide, que contribuíram para que o debate fluísse, né? Foi um prazer estar aqui, foi muito bom esse momento aqui junto com você, Leandro, e parabenizo os professores e que eles mantenham esse espírito, né? Essa luz, essa crença na educação, que eu acredito. Então, enquanto eu acredito que muitos como eu também acreditam na educação e no futuro do país, no país melhor, país justo, país igualitário. E é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Nós acreditamos. E juntos somos mais fortes. É o que a gente tem que construir. Gente, esse foi a Câmara em Pauta de hoje. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Nos vemos aqui numa próxima oportunidade, sempre na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Valeu, até uma próxima. Tchau.